Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje falaremos sobre os direitos humanos. O que vem à sua mente quando você escuta o termo direitos humanos? Será que são os direitos adquiridos pelos humanos ao longo do tempo? Essas e outras questões responderemos na nossa aula de hoje. Então vamos lá? Vamos começar? Em algum momento, você já deve ter ouvido falar que todos são iguais perante a lei. Não se trata, porém, de uma simples expressão ou ditado, mas de um dos direitos fundamentais dos seres humanos, garantidos por documentos importantes como a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948 e pela Constituição Brasileira de 1988. Falaremos um pouco mais sobre cada um desses documentos. A Constituição Brasileira de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, foi a última Constituição feita e é a vigente nos dias de hoje. A Constituição é a lei fundamental e suprema do Brasil, que organiza o Estado e determina a divisão dos poderes políticos, os direitos e garantias fundamentais à ordem social e econômica. O objetivo da Constituição é proporcionar dignidade ao cidadão brasileiro, de modo que todos usufruam dos mesmos direitos. Bom, falamos da Constituição de 88, mas onde entram os direitos humanos? Os direitos humanos são os direitos essenciais dos seres humanos, por meio dos quais a dignidade humana é reconhecida, sem distinção de raça, sexo, religião, opinião política, origem nacional ou social. Entre esses direitos estão direito à vida, à liberdade, à livre locomoção, que é o direito de ir e vir, a liberdade de pensamento, somos livres para nos expressarmos, liberdade de religião, podemos exercer a religião que tivermos preferência, sem ser obrigado a seguir uma ou outra. Direito ao trabalho, descanso e lazer. Temos direito a ter vagas de emprego, a poder descansar após o trabalho e a ter momentos de diversão em família. Vamos dar um exemplo do nosso dia a dia? Todos nós temos direito a estudar em uma escola pública, não é mesmo? Direito esse que temos graças aos direitos humanos. Vamos conhecer agora um pouco sobre a ONU. O que será que a ONU faz? Para que ela serve? Vejamos a imagem. O que será que funciona nesse prédio? Estão vendo várias bandeiras de vários países? Aqui funciona a ONU. Em 24 de outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, ONU, que tem 4 principais objetivos. São eles: manter a paz e a segurança internacional, fomentar a amizade e as boas relações entre as nações, defender a cooperação como solução para os problemas internacionais e o desenvolvimento dos direitos humanos e da liberdade da população mundial. Princípios esses defendidos na Carta das Nações. A Carta das Nações, ela foi assinada por representantes de 50 países em São Francisco no dia 26 de julho de 1945. Então, podemos dizer que a principal função da Organização das Nações Unidas é promover e defender os direitos humanos pelo mundo. Esse é o principal função das Nações Unidas. Um marco na luta pelos direitos humanos
foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, elaborada durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 e 1799. Foi o responsável pelo fim do privilégio da aristocracia e pelo término do antigo regime. A queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1789 e foi um marco que espalhou a Revolução Francesa pela França. Bom, vamos nos ater aqui um pouquinho à imagem que eu trouxe para vocês da Revolução Francesa. Por que houve a Revolução Francesa? Até então, o privilégio era só de quem tinha posses. E quem não tinha certas posses não tinha privilégio algum. Ele não tinha sequer direito. Então, sem privilégio e sem direito. Ele não era tratado como humano, com igualdade. Então, aqui na Revolução Francesa, as pessoas foram às ruas mesmo. Elas foram batalhar os direitos que elas tinham. Então, aconteceu a Revolução, a queda da Bastilha aconteceu na data que eu falei para vocês, e a Bastilha eram as prisões ao qual as pessoas ficavam presas e eram tratadas sem nenhuma igualdade, né, ali naquela situação. Após a Revolução Francesa, vamos voltar a falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aconteceu em 1788. Falaremos um pouco dos direitos adquiridos com esse documento. A declaração define direitos naturais e imprescindíveis, como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Mas como assim direitos naturais e imprescritíveis? Vamos compreender um pouco melhor sobre esses direitos e o que são cada um deles? O direito natural é a ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como o direito à vida. Pode ser entendido como os princípios básicos do direito e também chamado de jusnaturalismo. O que é natural, que já nasce junto com o homem. Já o direito imprescritível é aquele que não prescreve, que não fica sem efeito, que não pode caducar, não fica velho. Os direitos imprescritíveis ao homem. A declaração reconhece também a igualdade, especialmente perante a lei e a justiça. Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo até aqui, já conseguimos compreender um pouco mais, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos ler tudo e depois vamos fazer juntamente, ok? Vamos dar início? Na atividade 1, leia alguns dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e exemplos de violação contra a dignidade humana no mundo e depois responda. Então, aqui pediu que a gente lesse esses dois artigos, o artigo 3º e o artigo 13º, que depois a gente visse as situações que esses artigos trazem também e que posteriormente a gente respondesse. Então, vamos ler primeiramente o artigo 3º? Vamos ver o que o artigo 3º fala? O artigo 3º fala que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Já o artigo 13º fala que toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio, e a ele regressar. Só que já traz situações aqui diferentes, ó. Aqui nós temos, nessa imagem, civis
tentando proteger-se em meio a um conflito armado na Síria. Então, eu quero frisar que essa situação não aconteceu em nosso país. Essa situação aconteceu na Síria. E esses civis estão aqui envoltos, né, a esse conflito armado. E essa situação aconteceu no ano de 2012. Já aqui nessa outra imagem, nós temos imigrantes ilegais presos ao tentar atravessar clandestinamente a fronteira dos Estados Unidos. Bom, é bem diferente a figura, a imagem com o que diz cada artigo, não é mesmo? No artigo 3º, nós temos a informação de que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Nessa imagem que a gente viu aqui na Síria, essas pessoas estão tendo o seu direito resguardado? Elas estão tendo direito à vida, à liberdade e à segurança? Já no artigo 13º, fala que toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e a esse regressar. Aqui, nessa imagem, onde esses imigrantes estão sendo presos, tentando atravessar clandestinamente para os Estados Unidos, esse direito está sendo resguardado? Para serem imigrantes, eles não pertencem àquele país, né? Tudo bem, então talvez no país dele esse direito está sendo resguardado. Mas nesse país de origem, onde eles estão entrando, esse direito, a liberdade de ir e vir, de entrar no país, está sendo resguardado? A gente já conseguiu então compreender um pouco melhor a situação, o que diz cada artigo. Vamos ver o que está perguntando agora? A letra A. Entre as situações apresentadas anteriormente, quais ocorrem em nosso país? Letra B. Analise novamente o primeiro quadro do artigo 3º. Esse direito é assegurado em seu país? Agora que a gente já sabe quais são os questionamentos, vamos voltar lá novamente para a gente analisar? Olha, nas situações apresentadas aqui, alguma dessas situações ocorrem aqui no nosso país? Ocorre aqui as pessoas não tendo direito à vida, à liberdade e à segurança? Não, não é mesmo? Aqui no nosso país, esse é um direito assegurado e assegurado por lei, pela Constituição máxima do país. Então, sim, nós temos esse direito assegurado aqui no nosso país. Tá pedindo também para a gente analisar, perdão, voltei errado. Tá pedindo também para a gente analisar novamente o 3º artigo e falar se nós temos essa segurança. Sim, nós temos essa segurança, eu já respondi anteriormente. E perguntou se alguma dessas situações acontecem aqui no nosso país. Também não, não é mesmo? Nós não temos aqui conflitos com civis armados na rua. Nós também não temos o direito de ir e vir prejudicado de nenhuma forma. Nós podemos sair do Brasil e voltar ao Brasil quando nós quisermos, independente de ter ali algum consentimento ou não. Consentimento nós temos que ter para entrar em outros países. Aliás, os países que pedem esse tipo de consentimento, porque também tem vários outros países que não pedem. Então, nós vimos que aqui no Brasil nós temos resguardado tanto o direito à vida, à liberdade e à segurança, também como o direito de sair do país e a ele retornar quando quisermos. Agora que já fizemos toda a nossa atividade, vamos para a atividade de casa? Agora é com vocês. Em seu caderno, eu quero que vocês façam um breve relato sobre os direitos humanos. Como assim? A gente já sabe, né, dos direitos humanos,
quais são os nossos direitos, os nossos deveres, mas hoje a gente conseguiu elucidar um pouquinho mais. Vimos datas de Constituição e vimos todo o conteúdo completo. Mas quando a gente fala de direitos humanos, o que vem à sua mente? O que você pensa quando a gente fala de direitos humanos? São os direitos, são os deveres, são os direitos e deveres, é um, é outro. Então eu quero que você pense sobre isso e no seu caderno faça um breve relato sobre os direitos humanos, ok? Por enquanto é só, a nossa aula vai chegando ao fim e eu espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima!